Olá pessoal, talvez vocês ainda não me conheçam, meu nome é Rodrigo Ritter e eu sou o fundador da plataforma O Investidor Direto. Indo bem direto ao ponto, como a gente é acostumado a fazer aqui, o vídeo de hoje é o resumo da primeira live de um conjunto de 4 do mentor de finanças e investimentos e qualidade de vida, Luciano Fernandes, que é um cara ferradíssimo. Eu sugiro fortemente que você grude nesse cara aí, consuma todo o material grátis que ele possui e quando você tiver a oportunidade também que você participe de alguma das plataformas dele. O produto dele se chama o Investidor Completo, é o produto que ele está vendendo durante essas lives aqui. Obviamente ele tem essa finalidade de monetizar aí o trabalho dele, com certeza ele investiu bastante para que isso pudesse ser realizado, e no objetivo de vender essa plataforma do investidor completo, ele criou esse produto, essas 4 lives, essa plataforma toda, que ele chamou o direito de ser livre. Aqui tem um slide falando sobre a compra do produto dele, não é nosso foco aqui, o nosso foco é realmente ajudar a resumir e traduzir o conhecimento que ele gerou durante essa apresentação de mais de 1 hora e 46 minutos, que foi consumida aí ao vivo por cerca de 12 mil pessoas. Então, o resumo do que ele falou é o seguinte, a introdução. Todo mundo quer ser livre. E hoje em dia, a situação que a gente enxerga é que algumas pessoas podem ser consideradas escravos modernos. São pessoas acostumadas a uma escravidão de um jeitinho um pouco diferente. Como é que isso funciona? Em geral, as pessoas trabalham, recebem salário e gastam. No outro mês, elas trabalham, recebem salário e gastam. E isso aí vira como se fosse uma corrida dos ratos. Aquela imagem que tem do ratinho dentro de um circuito, correndo atrás daquilo que ele precisa, normalmente comida, e ele não consegue sair dali. E isso gera um conceito bem interessante que é a questão de sobrevivência. O ser humano precisa e merece e tem direito a algo muito mais do que sobreviver. Viver é mais do que isso. Viver é ter tempo, é ter liberdade, é ser feliz, é crescer, é desenvolver-se. Se você está nessa rotina aí só de trabalha, recebe, gasta, trabalha, recebe, gasta, na prática o que você está fazendo é sobreviver. Em geral, as pessoas que estão nessa corrida dos ratos, elas não têm tempo, elas estão cansadas, estressadas, não têm dinheiro, em resumo, não têm qualidade de vida. A questão fundo que vai ser discutida logo mais é que não é só sobre quanto você ganha. A questão toda está relacionada com a sua mentalidade. E aí o Luciano está propondo aqui a discussão de algumas soluções. Como vocês já podem ver aí, ele está perguntando se o que resolveria isso seria ganhar mais, gastar menos, investir. E aí tem toda uma discussão a respeito dessas opções. A respeito da primeira solução, que seria ganhar mais. Muitas pessoas têm aquele pensamento assim: ah, se eu ganhasse o mesmo que o meu vizinho, a minha vida seria muito mais fácil. Puxa vida, eu ganho R$ 2.000, mas se eu ganhasse 8, minha vida seria muito diferente. Isso não necessariamente é verdade, porque talvez o fato de você ganhar 2.000 e gastar 2 faz com que se você ganhasse os 8 daquela pessoa que você almeja, você gastasse os mesmos 8. E se você ganhasse 20, você gastasse os mesmos 20. Eu conheço um cirurgião plástico bastante famoso, altamente recomendado, que faz 2 a 3 cirurgias plásticas por dia, cada uma entre 10 mil e 20 mil reais. Então, esse cara normalmente ganha aí 20, 30 mil reais por dia. Esse cara ganha 200 a 300 mil reais por mês. E ele não tem dinheiro, ele não tem finanças, não tem investimentos e está na corrida dos ratos. Acredite ou não, isso acontece e pode ser mais comum do que você imagina. Então, ganhar mais não é a simples solução para esse problema. A segunda solução em discussão é gastar menos. Gastar menos tem um problema mais fácil ainda de enxergar, né? Ele tem um limite inferior. Se você tem uma renda de R$ 1.500 ou de R$ 3.000, esse é o limite do que você vai conseguir deixar de gastar menos. Se você só ganha 1.000, não tem como você deixar de gastar 5.000 por mês. Você já está abaixo daquilo que você está ganhando. Então essa realmente não é a solução do problema, apesar de ser uma coisa que você pode aplicar em conjunto com os outros cenários. Será que a solução 3 proposta aqui, que é investir, é o que ia resolver o seu problema? Bom, antes de investir, você tem que entender como é que está a sua finalidade, a sua mentalidade.
Como é que está a tua saúde? Como é que estão os seus relacionamentos? Família, amigos, esposa, marido? Tá feliz no trabalho? Tá bem consigo mesmo? Espiritualmente você tá feliz? Antes disso estar resolvido, não adianta você estar preocupado com investimentos. Se você está planejando, está brigando com os filhos, não se relaciona bem com a esposa, odeia o trabalho que tem, não é investir que vai fazer com que você saia da corrida dos ratos e deixe de ser um escravo. Cada um tem o seu critério que define sucesso. Sucesso não é somente dinheiro, sucesso é um conjunto de diferentes pilares que a gente vai ter oportunidade de discutir de forma apropriada, mas simplesmente dinheiro não é aquilo que caracteriza sucesso. Aqui o que o Luciano faz já no comecinho da apresentação dele é definir três correntes que fazem com que as pessoas entrem nessa escravidão moderna. A primeira delas, classificada por ele, é o sistema financeiro e o governo. Por que o sistema financeiro é uma das correntes? Bom, para começar, porque o Brasil possui um dos maiores spreads bancários do mundo, e a definição de spread bancário é a diferença entre aquilo que o banco paga para que você deixe o seu dinheiro investido lá e aquilo que ele cobra de quem pede dinheiro emprestado. Se você for cliente de algum dos bancos grandes de varejo aí do Brasil, pode escolher qualquer um deles. Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil, todos eles funcionam de uma forma muito semelhante. Se você colocar o seu dinheiro investido lá no banco, se você encontrar lá um CDB, um produto bancário no qual você investe o seu dinheiro, não vamos nem falar de poupança aqui, porque isso aqui é mais uma outra longa história que a gente vai ter oportunidade de discutir também. Mas o banco vai pagar para você 8% ao ano, 10% ao ano, 12% ao ano. Alguns dos bancos menores, aí algumas financeiras, vão ter CDBs que pagam para você 13% ao ano, 14%, mas isso já é o máximo. Agora, fica devendo dinheiro para o seu banco. Deixa de pagar o seu cartão de crédito no final do mês. Você vai ver se o banco vai cobrar de você só 8% ao ano. Então, a diferença daquilo que o banco paga para quem deixou o dinheiro lá, e é exatamente esse dinheiro que o banco vai emprestar para quem está precisando, é o spread bancário. E aqui no Brasil ele é realmente bem agressivo. O Luciano fala também uma questão bem interessante aqui. Você é a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro. Se você perguntar por aí no mercado financeiro, disser assim, puxa, eu acabei de receber uma grana aqui, ou eu tenho um dinheiro parado, o que será que eu faço com ele? Vai estar cheio de gente aí que vai querer fazer isso por você. Muitos deles estão de olho, na verdade, no seu dinheiro. Eles não estão preocupados necessariamente em cuidar do seu. Então você vai facilmente aí ouvir falar de coisas que se assemelham a pirâmides financeiras, vai vir gente falar para você de criptomoedas, que pode ser uma questão bem interessante, desde que seja feito da forma correta. E só para deixar claro, criptomoedas não são consideradas investimentos. Você vai passar por pessoas que vão começar a falar para você de plataformas tipo day trade, coisas assim. Então, muito cuidado. A melhor forma de cuidar do seu dinheiro é você ter o conhecimento suficiente para fazer o que faz com ele. E como referência aqui, até citada aí durante o material do Luciano, é a leitura do livro Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que realmente é um livro referência no sentido de mentalidade humana relacionada a dinheiro, que é uma coisa que ainda é meio que difícil de entender, pode ser um tabu na vida das pessoas. E também ele cita o governo como uma dessas correntes. O governo gera impostos, tem a questão da corrupção, que nós brasileiros parece uma coisa que está muito enraizada assim na nossa sociedade, uma coisa que a gente espera conseguir resolver o quanto antes. E a questão da inflação. O Luciano coloca o governo como a outra corrente aí, juntamente com o sistema financeiro. Ele diz que a inflação é um imposto inflacionário que não requer aprovação. Ele acontece automaticamente e ele diz que o governo tem muita influência nisso. Que decisões do governo com relação à inflação, à taxa de juros, podem acelerar ou retardar o seu processo de enriquecimento. Por exemplo, se o governo aumentar a taxa de juros da economia, a taxa Selic, isso faz com que o poder de compra das pessoas seja reduzido. Não tenho como discordar disso. Você vai ver durante a apresentação que alguns itens são marcados em roxo, como nessas últimas 3 bolinhas aí de baixo.
Os itens em roxo não necessariamente eles refletem a opinião do que o apresentador falou. São itens que ou onde eu estou acrescentando alguma informação ou estou discordando. E é isso que eu começo a fazer aqui, porque eu não enxergo que essa prática seja do governo, até porque o Copom e o Banco Central são órgãos independentes aqui no nosso país. Obviamente, a inflação faz com que o dinheiro reduza o seu valor de compra. Se você tinha R$ 1 milhão há 10 anos, você podia comprar um monte de coisa. Muitas propriedades, muitos imóveis, muitos carros e muito mais. E hoje em dia, talvez esse 1 milhão, muito provavelmente, não seja suficiente nem para comprar uma casa muito bacana. Então, realmente, esse reajuste inflacionário que aconteceu e que acontece no decorrer do tempo, ele faz com que o seu processo de enriquecimento possa ser retardado. Então, voltando para o assunto foco de toda a plataforma aqui, se a gente quer sair dessa escravidão moderna, como é que a gente pode sair disso? Como é que a gente pode ser feliz? O Luciano trata disso de uma forma muito bacana, no meu entendimento, porque ele mostra a felicidade lá no final da linha. Se você fala assim, eu quero ser feliz, mas como é que você faz para ser feliz? Nesse momento agora, como é que você faz para ser feliz? Para você ser feliz, você tem que ser livre. A liberdade atrai a felicidade. E para que você seja livre, você tem que ter recursos, você tem que ter bens, você precisa ter suporte, ferramentas, você precisa desse crescimento. E para que você cresça, você precisa de conhecimento. Então, o conhecimento gera crescimento, que gera liberdade, que traz felicidade. Então, o começo de tudo está relacionado com conhecimento. E é por isso que essa parte de mentoria e entendimento e seguir essas pessoas que podem traduzir esse conhecimento é tão valioso. Seguindo aqui o que o Luciano passa para a gente, a segunda corrente é o tempo. O tempo é mencionado por todos os grandes investidores e pelos multimilionários, e não tem como você construir uma grande fortuna sem tempo, a não ser que você ganhe na loteria ou que você tenha encontrado uma jazida de ouro. Fora isso, não tem como. Você vai precisar de tempo para gerar uma grande fortuna. O tempo foi classificado pelo Luciano como indiferente, democrático e implacável. Ele funciona igual para todo mundo. Ele não volta, ele não pode ser comprado. Nem o Bill Gates, nem o Steve Jobs podia, nem o Jeff Bezos, que ultrapassou o Bill Gates como o homem mais rico do mundo, pode comprar 1 hora a mais do dia para ele. Ele não tem como fazer um dia de 25 horas. Todos os dias tem 24 horas para todos nós, humanos. Além disso, o tempo também é sagrado. Não dá para mexer com o tempo. Não tem como fazer o tempo passar mais rápido ou mais devagar. Você pode confundir a sua mente através de passatempos ou acelerando algumas atividades aí, caminhando mais rápido, ou correndo, ou indo de carro. Mas isso não faz com que o tempo passe mais rápido ou mais lento. Não tem como acelerar ou lentificar a sua vida. Não tem como gerenciar. O tempo realmente é sagrado, ele pertence a Deus. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. E mesmo assim, existem duas formas que eventualmente a gente faz uso para desrespeitar o tempo. Uma delas é a pressa, quando você quer fazer as coisas muito rápido, talvez você não queira desfrutar daquele momento que está acontecendo e você quer que termine logo. E a outra é a procrastinação, que é ficar enrolando quando algo deve ser feito e mesmo assim você fica consumindo mais tempo do que aquela tarefa necessitaria. E aí aparece uma pergunta bem interessante aqui. Será que tempo é dinheiro? Vamos a essa discussão. Não é possível comprar mais tempo com dinheiro. A gente já deu o exemplo que mesmo os grandes multibilionários do mundo, não sei se eles são multibilionários, eles são sim multibilionários, se eles conseguiriam comprar um dia com 25 horas ou um mês com 35 dias. Não dá. Não tem como comprar. No entretanto, com mais tempo se faz mais dinheiro. Por exemplo, se eu tivesse R$ 100 mil 10 anos atrás, hoje eu teria transformado esses R$ 100 mil em muito mais dinheiro do que 100 mil. Se tiver alguém aí, inclusive, que está disposta a emprestar dinheiro para mim, para que eu devolva daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou 10 anos, exatamente a mesma quantidade que foi emprestada hoje, eu estou muito interessado. Se você me emprestar 10 mil hoje
e eu puder devolver para você daqui 12 meses, eu garanto que eu te devolvo os 10 mil muito feliz. Só que eu também preciso confessar para você que eu vou ter feito o seu dinheiro trabalhar para mim e vai ter produzido riqueza para mim. Então, com mais tempo, realmente se faz mais dinheiro. Tempo é a moeda mais valiosa que existe. Não dá para negociar tempo. Não dá para comprar mais. E o tempo restante que você tem na sua vida vem diminuindo a cada dia. Não sei se você já pensou a respeito. Mas você nasceu. Opa, faltou um S aqui, não nasceu. Você nasceu rico de tempo. Você tinha todo o tempo da sua vida disponível. E você vem ficando mais pobre a cada minuto que passa com relação a tempo. E não dá para comprar mais. O seu tempo está acabando. O que é que você tem feito com o seu? O tempo entra na lei da oferta e da procura. Um bem que é mais abundante é mais barato. No comecinho da sua vida, lá quando você era bebezinho, você podia se dar o luxo de ficar dormindo 18 horas por dia, 20 horas por dia. Alguns dias até sua mãe ficaria muito feliz, né? Se você passasse 20 horas do dia dormindo. Seria uma alegria para ela, sabendo que você está feliz, saudável, bem alimentado, bem nutrido, confortável, em segurança. Agora, quando o tempo vai começando a ficar mais escasso, ele é cada vez mais caro. Se você for uma pessoa muito ativa, muito feliz, muito realizada, com uma qualidade de vida excepcional, e você observar que está chegando ao final da sua vida, ou que por algum motivo você saiba que você não vai mais viver muito tempo, certamente você vai dar muito valor para o tempo. Ele vai ser muito caro para você. Então, dando sequência aqui nesse entendimento, cada vez que você gasta o seu dinheiro, você está gastando também o tempo que você levou para fazer o seu dinheiro. Como assim? Vamos lá. Às vezes você pode estar numa situação que você quer comprar um carro. E aí o que você vai fazer? Você vai trabalhar. Você vai trabalhar e vai guardar dinheiro para que você possa pagar por esse carro. E alguns desses dias que você, durante esse tempo em que você está trabalhando, talvez você preferisse estar com a sua família, com seus filhos, com a sua namorada, com seu marido, com quem quer que seja, mas você não pôde fazer uso desse tempo, porque durante esse tempo você estava fazendo o dinheiro para comprar o seu carro. Então, aquele carro que você comprou, na verdade, ele gastou aquele tempo, ele custou o tempo que você levou para fazer aquele dinheiro para que o carro pudesse ser comprado. E lembre-se, dinheiro dá para recuperar, o tempo não. Se você perdeu o dinheiro, você consegue fazer mais. Você consegue trabalhar, você consegue, através de investimentos, recuperar dinheiro. Agora, o tempo não dá. Se você deixou de fazer alguma coisa na sua infância ou na sua adolescência, amigão, a notícia que eu tenho para você é que já era. Não dá para voltar. A vida de nós todos é feita de tempo. Não tem como fugir disso. Então, na prática, cada vez que você gasta o seu tempo, você está gastando a sua vida. Voltando, por exemplo, da roda dos ratos aqui. Você, para comprar alguma coisa, vamos voltar, por exemplo, do carro, ou você pode pensar em alguma roupa, algo que você esteja planejando comprar, você vai gastar dinheiro. Então, a gente já chegou à conclusão que para gastar dinheiro, na verdade, você está gastando o seu tempo. E aí, você vai ter que repor aquele dinheiro, porque você acabou de gastar. Aí você vai gastar mais tempo ainda para fazer mais dinheiro. E aí, quando você faz mais dinheiro, você vai gastar de novo. Então, essa é a sequência da roda dos ratos. E aí, o que acontece é que quanto mais coisas você compra, menos tempo você tem. Isso aqui pode soar um pouco confuso, mas vamos entender um pouquinho melhor. Tudo aquilo que você compra, como a gente já chegou à conclusão que para comprar você precisa investir o seu tempo, na verdade está sendo pago com um pedacinho da sua vida. Doído isso, né? Doeu? Aqui doeu. Olha para tudo que você comprou. Tudo aquilo foi pago com a sua vida. E quem é que vai cuidar daquilo que você compra? Quem que cuida daquilo lá? Você comprou um carro, quem que cuida? Se você comprou um carro, você vai ter que guardar, você vai ter que abastecer, você vai ter que levar à sua oficina, você vai ter que levar para fazer inspeção veicular. Então, tome muito cuidado com aquilo que você compra, porque tudo aquilo que você possui te possui um pouquinho. Consome um pouquinho do seu tempo, da sua energia, do seu dinheiro e, em resumo, consome a sua vida.
Se você comprou uma calça jeans, você vai usar tempo para pôr essa calça jeans, para lavar essa calça jeans, para passar e para guardar. Eu não estou falando que não é para você comprar uma calça jeans. Eu não estou falando que não é para você comprar um carro. Quem sou eu para te dizer isso? Agora, eu tenho uma boa sugestão para você. Não compre mais do que você precisa. Verifique se realmente você precisa daquilo que está sendo comprado, porque aquilo lá custou um pedacinho da sua vida. E a gente já chegou à conclusão que quanto mais coisas você compra, menos tempo você tem, porque você vai passar mais tempo investindo e se preocupando nessas coisas que você comprou. Então, resumindo esse pensamento, se você está preocupado com não ter tempo, talvez é porque você tenha muitas coisas. E se você quer mais tempo, talvez uma boa ideia seja comprar menos. A terceira corrente da qual o Luciano fala é a mente. E essa provavelmente é a mais importante de todas. E a gente já vai chegar à conclusão de por quê. Eu achei bastante legal essa analogia que ele fez e esse entendimento aqui. Aí ele até colocou o desenho, até na hora que eu capturei o screenshot, estava mostrando essa imagem aí de explodir a mente, né? Vou explodir a sua mente. O seu problema não é o seu problema. Como assim? Vamos lá. Às vezes, aquilo que você classifica como problema, vamos dar alguns exemplos aqui. Pobreza, problema conjugal, obesidade, qualquer problema aí que esteja te afetando. Às vezes alguma dor, alguma doença. O problema que você observa, na verdade, é a consequência do real problema. Problemas de dinheiro, por exemplo, não se resolvem com dinheiro. Quem falou isso foi um grande mago das finanças pessoais, um amigo pessoal, inclusive, chamado Eduardo Lopes. Ele tem um programa chamado Neurofinanças, que eu sugiro que você dê uma olhada. Se você tiver condições, vire aluno do Eduardo, porque esse programa tem transformado a vida das pessoas. É muito legal mesmo. Recomendo. E, em resumo, a sua situação financeira é o resultado de um dos três mundos da forma como está acontecendo com você. A gente já vai passar sobre o slide onde ele aborda os três diversos mundos aí. E por que isso acontece? Porque deixa eu só arrumar um slidezinho aqui. Bom, a terceira corrente que o Luciano descreve aqui é a mente. E essa é certamente aquela onde a gente deve tomar mais atenção, porque é aquela onde a gente pode influenciar. E aqui eu achei bastante interessante essa analogia que ele criou e a forma como ele descreveu essa questão. Até ele colocou aqui a imagenzinha lá da mente abrindo, né, a mente se explodindo. Até na hora que eu capturei o screenshot, ele estava fazendo esse gesto aí. Ele diz o seguinte, que o seu problema não é o seu problema. E ele classifica aqui os nossos estados como mentais, espirituais, emocionais e físicos. E os problemas que a gente enxerga, eles na verdade estão no mundo físico. Se você estiver observando alguma questão aí na sua vida que está te atrapalhando, algum problema, por exemplo, pobreza, algum problema conjugal, obesidade, alguma doença, alguma coisa, na verdade o que você está observando é uma consequência do real problema. Por exemplo, problema de dinheiro. Ah, não tenho dinheiro. Cara, você não resolve isso com mais dinheiro. Quem falou isso foi o grande mago das finanças pessoais, um amigo pessoal meu chamado Eduardo Lopes. O Eduardo tem um programa chamado Neurofinanças. Se você tiver a oportunidade, seja aluno desse programa aqui. É muito legal, é muito bacana. Eu vou trazer também alguns insights e alguns resumos lá do Neurofinanças aqui na plataforma do Investidor Direto.
E é um produto que também tem muito material gratuito disponível e vale muito a pena. Continuando aqui no nosso pensamento, a sua situação financeira é o resultado de um dos 3 mundos da forma como está acontecendo com você. Então, às vezes, o problema que você está identificando está aí no teu mundo físico, mas ele não vem do mundo físico. Está faltando dinheiro? O problema não é mais dinheiro. O problema está lá da forma como você está tratando essas questões em algum dos outros 3 mundos. Com relação a isso, tem toda uma ciência chamada programação neurolinguística. É a ciência que decodificou o sucesso. E o grande mestre dessa ciência aí aqui no Brasil chama-se Michael Ribeiro. Também é um amigo pessoal. A sede da escola dele fica lá em Campinas. E a escola dele é a Escola Brasileira de Programação Neurolinguística. Se você tiver acesso, encontre aí a IBPNL nas redes sociais, siga o conteúdo da IBPNL, faça os treinamentos da IBPNL, tanto os remotos quanto os presenciais, porque eles são realmente transformadores. E alinhado com isso que o Luciano está falando, um dos princípios aí da PNL, na verdade não é um dos princípios da PNL, é um entendimento que se criou com base no estudo dessa ciência, é de que você não consegue simplesmente mudar um resultado diretamente. Vamos voltar aqui, por exemplo, em questão. O meu resultado financeiro está ruim, como é que eu modifico? Para que você modifique um resultado, primeiro você tem que mudar um comportamento. Mas como é que você modifica um comportamento? Você precisa antes mudar a forma como você se sente. E como é que você muda a forma como você se sente? Mudando seus pensamentos. Então é através da mudança dos seus pensamentos, do gerenciamento dos seus pensamentos, que você vai conseguir modificar os resultados da sua vida. E essa é mais uma longa conversa que a gente vai ter a oportunidade de ter também. Dando sequência aqui no que o Luciano passou para nós, ele tem um grupo lá chamado GIF, Grupo de Inteligência Financeira. E ele mostrou essa árvore aqui, uma árvore cheia de frutos lá na superfície, que é o que se enxerga, e lá embaixo estão as raízes da árvore. E qual é a discussão ao redor dessa imagem aqui? A árvore é o produto do que está debaixo da terra, ou seja, as raízes. Imagine uma árvore lá, uma macieira, e as maçãs estão todas ruins, estão todas estragadas, estão pequenininhas, não amadurecem, não ficam doces, não ficam suculentas. O que você vai fazer para que no ano que vem a nova safra venha melhor? Você vai tirar uma raiz, uma maçã do pé e vai limpar, vai lavar, vai cuidar muito bem dela, e aí ano que vem a safra vai vir melhor? Não. O fruto é a consequência do solo e da raiz da árvore. Então não adianta você tratar o fruto, tratar aquele produto. Você precisa tratar a base, você precisa tratar a raiz do problema. Não adianta você estar com a vida toda ferrada, suas emoções bagunçadas, a sua espiritualidade confusa, e aí você está lá preocupado por que a tua planilha de controle financeiro não fecha e você não está ganhando dinheiro. Essas coisas todas são a raiz do seu problema. Não adianta você ir lá direto lá no resultado. A gente já falou sobre isso. Então você quer começar a investir? Quer ficar rico? Quer fazer fortuna? Antes disso, faça uma análise de como é que está a tua vida. Como é que está teu casamento? Como é que está teu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com o trabalho? Você está feliz? Então, o resumo da história aqui é o seguinte: quer o fruto, foca na raiz. O fruto é o produto. Como é que está a tua raiz? Como é que você vai ficar rico se você está estrupiado emocionalmente? Se os teus pensamentos e crenças são limitantes? Eu escuto muitas pessoas falarem: se eu fosse rico, cara, eu ia comprar uma Ferrari. Pô, se eu tivesse a grana que você tem, nessa hora eu estaria lá em Cancún e nunca mais na vida ia trabalhar. Filho, é por isso que você não tem. E provavelmente, se essa sua mentalidade não mudar, você nunca vai ter. Porque você tem essa mentalidade de que as coisas funcionam de uma forma muito diferente. E as pessoas realmente que têm abundância financeira, elas chegaram lá porque elas conseguiram mudar essa forma de pensar. Aqui, novamente, uma referência para a PNL, Programação Neurolinguística, que é a ciência que decodificou o sucesso, a forma como os seus pensamentos funcionam. E, de novo, a referência nisso aí no Brasil é o Michael Ribeiro. Dificilmente vai ter alguém que manja mais desse parangolé aí do que o Michael Ribeiro. Se a raiz está ruim, a árvore não vai produzir bons frutos. Não tem jeito, cara. Não vai ficar rico, não vai prosperar se tiver lá na base uma situação que não está propícia.
E esse negócio aqui é bíblico, não tem como fugir disso. Está escrito aí, ó, em Mateus 7, versículos 17 e 18. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa para dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, não tem como fugir disso, cara. Faz muito sentido. Esse outro slide aqui, ele mostra isso de uma forma muito, muito legal. Ele mostra também o versículo ali, os versículos que eu citei. O que as pessoas querem? Elas olham lá para o fruto, elas olham para o produto. Elas querem riqueza exterior. Elas querem sucesso financeiro, profissional, intelectual, emocional, familiar. O cara quer ser fodão, ele quer ter sucesso nos relacionamentos, ser bonitão, ser desejado. Ele quer tudo isso. Só que para que isso aconteça, esse é o fruto. Ele tem que olhar lá para baixo, ele tem que ter riqueza interior, ele tem que ter itens como integridade, generosidade, honestidade, autoconfiança, disciplina, autocontrole, autorresponsabilidade, autoconsciência, coragem, sabedoria, automotivação, empatia. Essas são as raízes. A partir do momento que você desenvolve uma estrutura forte como base e raízes da sua vida, você vai alcançar o fruto tão desejado. Ainda sobre a importância da raiz, tem um estudo global, não é só brasileiro não, que 84% dos ganhadores da loteria acabam tendo menos dinheiro do que tinham antes de ganhar até 2 anos depois de receberem o prêmio. Tem aí os 16% que se salvam, né, que permanecem mais ricos do que eram antes. Mas qual que é o problema aqui? Não tinha base, não tinha raiz. Foi fácil ganhar o dinheiro. Eles ganharam o fruto, não ganharam as raízes. E o fruto sozinho apodrece. Vai lá no pé de laranja, tira uma laranja e deixa lá na mesa da sua casa e vê quantos dias ela aguenta. Agora, depois que ela apodreceu, volta lá no pé de laranja e olha para as outras laranjas que permaneceram. Muitas ainda podem estar lá. E um exemplo aqui que é muito fácil de enxergar, tem tantos aí, né? Infelizmente, tem os famosos, em alguns mundos aí, eu não conheço nenhum, mas tem os MCs, os funkeiros da moda, as bandas da moda, jogador de futebol, que não tiveram a base, não tiveram as raízes profundas e bem cuidadas, e aí uma hora da vida apareceu um monte de grana, um monte de dinheiro, e o cara não sabia o que fazer com isso. E a vida acabou degringolando, acabou indo pro buraco, porque o cara não tinha as raízes necessárias para dar sequência nisso. Então, uma das leis que não tem como a gente fugir é a lei da semeadura. Isso aqui está espalhado por toda a natureza, é infalível, é implacável. Não tem como fugir disso. Você planta, passa um tempo, você colhe. Não dá para plantar e colher na mesma hora. A partir do momento que você plantou, precisa de tempo. Aqui entra a questão do tempo de novo. O tempo é sagrado e todos esses processos são essenciais. Não dá para colher sem antes plantar. E não dá para colher, mesmo que você tenha plantado, se você não deixar o tempo agir. Diz o Tiago Nigro que o tempo é a balança da justiça. E eu concordo com ele. O tempo é aquilo que faz as coisas acontecerem. E aqui o Luciano tem uma ferramenta que ele usa aí, que é esse MTC. Ele usa bastante isso aí, é bem legal. Eu gostei dessa ferramenta, quer dizer momento tapa na cara. Cara, você precisa ter um amigo na vida, como diria o Michael Ribeiro. Você tem que ter algum amigo seu que fala assim, ô chapa, tá com alface aí no dente. Alguém precisa falar pra você, cara. É importante isso. E esse momento tapa na cara, ele serve para isso. Então, aqui o Luciano está falando o seguinte: o sucesso exige plantio e tempo. A gente viu isso no slide anterior. E como é que você vai colher sucesso se você está comendo a semente? Não tem como. Você precisa deixar a semente germinar, crescer, passar o tempo que ela precisa, para que aí você possa colher o fruto. O que você tem feito da sua vida financeira? Você gasta tudo que você recebe? Se eu te der R$ 200, se eu der R$ 200 para 3 pessoas diferentes, uma delas pode ir lá e comprar uma blusinha de marca, a outra pode ir lá e comprar uma calça jeans e ir numa churrascaria, e a outra pode investir o dinheiro. Amigo, se você quer a calça jeans e precisa, compre. Não estou dizendo para você não comprar. Se você quer a blusinha e quer ir na churrascaria, tá com vontade de ir lá comer, vá.
É muito bom, é muito importante. Você precisa se alimentar adequadamente e você precisa passar pelos prazeres da vida. E aí tem a terceira pessoa lá, que não tinha nenhuma dessas necessidades imediatas, que acabou investindo R$ 200. O que vai acontecer um ano depois? Uma das pessoas vai ter lá uma blusinha usada, e há um ano atrás ela vai ter a lembrança de que ela foi numa churrascaria bacana. A outra vai ter uma calça jeans usada, que provavelmente vale menos do que os R$ 200 que ela pagou lá anteriormente. E a pessoa que investiu vai ter ainda os R$ 200 e ainda mais, porque com o passar do tempo aquilo se frutificou. O Luciano cita também um livro que é um clássico do desenvolvimento humano e de finanças e de várias áreas aí da sua vida, que é um livro do Sun Tzu chamado A Arte da Guerra. E a parte que ele aborda aqui, ela é muito famosa também, onde o Sun Tzu fala o seguinte: se você conhece o teu inimigo e você conhece a você mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas, você vai vencer todas as 100, porque você conhece a si mesmo e ao seu inimigo. Se você conhece a você, mas você não conhece o seu inimigo, para cada vitória você também vai ter uma derrota. E caso você não conheça nem o teu inimigo e nem você mesmo, não tem como você ganhar, amigão. Você vai perder todas as batalhas. E aqui ele sugere duas tarefas para começar a libertação, então baseado no que o Sun Tzu falou. A primeira é conhecer a si mesmo e a segunda é conhecer o inimigo, porque já ficou claro que essa é a fórmula para vencer as batalhas. E o que o Luciano está falando aqui é que tanto o inimigo quanto você são a mesma pessoa. Você é o seu inimigo, porque você tem que ser o protagonista daquilo que está acontecendo na sua vida. Você não tem o controle, por exemplo, sobre o que o governo vai fazer com a taxa Selic. A gente já falou que não é o governo, né? É o Banco Central, é o Copom, o Comitê de Política Monetária. Você não tem controle sobre o que o seu marido, a sua esposa vão fazer, como eles vão reagir a determinadas situações, como a economia global vai se comportar, se o teu chefe vai mandar você embora, se a pandemia vai terminar rápido ou se vai continuar. Você tem controle sobre aquilo que você pode fazer. Você precisa ser o protagonista. Por que você não estuda? Por que você não acorda cedo? Por que você não emagrece? Por que você não investe? Tudo isso depende de você. Você é o protagonista que precisa fazer o que tem que ser feito. E essa imagem aqui, ela é uma analogia bacana, porque isso acontece muito com as pessoas. As pessoas se auto-sabotam. Então dá a impressão ali que o rapaz que está no galho da árvore está fazendo uma coisa bacana, ele está fazendo uma tarefa, uma atividade ali de cortar o galho, mas ele está se sabotando, porque na hora que ele cortar o galho, ele vai cair lá para baixo da árvore. E muitas pessoas fazem isso com elas mesmas. Então, se tem algum problema na sua vida, e o problema, de novo, pode ser relacionamento, obesidade, falta de dinheiro, qualquer uma dessas coisas e muito mais, a solução, ou pelo menos o que você deveria fazer para enfrentar esse problema, é realmente resolver. Quando você enfrenta o problema, ele se torna menor. Não adianta só você ir lá e dar uma anestesiada no problema, fazer de conta que não é com você, deixa ele lá no cantinho, usar um anestésico, como diz aqui o Luciano. E quais são os anestésicos da vida moderna, hein? Bom, dentre eles as redes sociais, o cara fica lá no Facebook, no Instagram, o dia inteiro, porque a vida dele tá uma grande porcaria, e aí ele não quer olhar para a vida dele, ele quer olhar para a vida dos outros. Ele quer olhar o que as grandes estrelas estão fazendo, as pessoas famosas, onde é que elas estão na praia, onde é que elas estão viajando ao redor do mundo. E isso aí vira uma grande fuga, vira um grande anestésico. E aí na hora que você olha para você mesmo, para sua vida, aí você viu que aquilo lá não te ajudou em nada. Aquilo lá só foi um anestésico. Outros anestésicos da vida moderna. O cara fica o dia inteiro assistindo televisão, Netflix, consome todas as séries, todas as temporadas, todas as novelas, inclusive as reprises. O álcool, tá com problema no trabalho, tá com problema no relacionamento, vai pro bar, vai encher a cara, alcoolismo, cigarro, antidepressivo sem orientação médica e acompanhamento médico, porque muita gente precisa de antidepressivos com recomendação e orientação médica. Mas se você não está nessa, ou se você consegue encontrar uma outra solução para suas questões, talvez os antidepressivos sejam só um anestésico, sejam só uma fuga que você está tentando buscar para alguma questão que você tenha.
Uma sugestão para você aqui, se você não souber do que eu estou falando, entre em contato comigo. Tem um treinamento da IBPNL lá em Campinas que pode te ajudar muito numa questão relacionada com depressão, que é o Life Leader Training. É uma experiência de vida fantástica, tem mudado a vida das pessoas aí ao redor do país e do mundo, e é uma sugestão, se você está enfrentando o problema da depressão, não necessariamente são os remédios que vão tirar você desse buraco. Continuando, alinhado com o que a gente estava falando, ninguém vence na vida se não vencer a si mesmo. Você é o protagonista, você é aquele que pode implementar a mudança. E a chave para que essa mudança aconteça é o conhecimento. O Luciano quebra isso aqui em 3 chaves. Ele fala que para você sair dessa escravidão moderna, você precisa se desenvolver em 3 questões aqui. Você precisa realmente de investimentos que produzam riqueza para você sem que você seja um escravo. Você precisa ter inteligência financeira para saber como aportar, como investir, como cuidar, como gerenciar disso aqui, até o momento em que você esteja pronto para desfrutar isso aqui da melhor forma possível. E tudo isso está relacionado também com o desenvolvimento pessoal. Não adianta ter um monte de grana, ser um mago aí das finanças e ter a vida toda bagunçada. Ele cita aqui, e aqui que o assunto dele começa a virar mais um produto, o Luciano cita uma máquina de fazer dinheiro. E ele diz aqui que essa máquina trabalha enquanto você dorme, mas que você tem que alimentá-la. E ele dá um exemplo aqui financeiro. Se você colocar R$ 300 por mês durante 30 anos aí debaixo do seu colchão, pode fazer a conta aí, é muito fácil. Você vai multiplicar 300 por 30 anos, por 12 meses do ano, isso aqui é o valor que você vai ter acumulado, R$ 108 mil. E ele está falando que se você usar essa máquina, você vai ter algo um pouco acima de R$ 1 milhão em 30 anos investindo R$ 300 por mês. E obviamente a máquina de fazer dinheiro não é isso aqui, né? Não é um caça-níqueis, não é colocar dinheiro na loteria. Essa máquina de fazer dinheiro é a sua própria carteira de investimentos. E aqui eu coloco alguns comentários pessoais, investimentos em geral, não apenas a bolsa de valores. Você pode estar considerando renda fixa, renda variável, imóveis, qualquer coisa onde o dinheiro esteja trabalhando para você. Dinheiro faz mais dinheiro. A melhor forma de fazer dinheiro é tendo dinheiro. Então, uma dica de algo que a gente já discutiu aqui anteriormente: evite transformar o seu dinheiro em coisas. Compre menos, compre só aquilo que você precisa. Deixe de ser consumista, porque as coisas que você compra estão consumindo a sua vida. E o combustível dessa máquina de fazer dinheiro são os novos aportes. Então, as 3 partes dessa máquina aí tem você, o motor da máquina, e o tempo e o combustível. Então, você é você, né? Você é o líder da sua vida, precisa do tempo, que a gente já conversou, que é importante na lei da semeadura. O motor são os seus investimentos, e o combustível são os aportes. Então, ele está dizendo também que essa máquina funciona melhor quanto mais combustível você colocar, ou seja, quanto mais aportes você fizer. Se todos os meses você conseguir guardar mais um pouquinho, aportar mais um pouquinho, é mais combustível que você está colocando na sua máquina, e quanto mais tempo você deixar ela trabalhar. A gente já conversou também sobre a importância do tempo. Olha aqui, eu não sei exatamente qual foi o índice de correção que ele adotou aqui, quanto de rendimento que ele usou para fazer um cálculo, mas eu acredito que ele tenha sido até bem conservador nessa taxa de juros que ele considerou aqui. Então, usando esse índice que ele sugeriu, ele está dizendo que se você guardar R$ 300 por mês durante 30 anos, você vai ter R$ 1 milhão. Agora, se você tiver colocando um pouquinho mais de combustível, em vez de 300 você colocar 500, você vai passar a ter 1.700.000. Se você conseguir colocar R$ 800 por mês, você vai ter quase R$ 3 milhões. E se você conseguir colocar R$ 1.200, que na verdade são 900 a mais do que os 300, né? São 4 vezes o valor de 300. Você vai pular de 1 milhão para 4 milhões. Isso aqui considerando a taxa
de retorno que o Luciano fez uso aí. A gente pode até calcular e chegar à conclusão de qual foi. Aqui, ele está mostrando agora, não relacionado ao valor só, mas ele está falando aqui se você tiver mais tempo. Então, a gente já viu que R$ 300 por mês durante 30 anos tem esse potencial de gerar R$ 1 milhão. Agora, se você deixar só 10 anos, não é um terço do 1 milhão, são só 69 mil. Ah, e se você deixar 20 anos, é o dobro de 69? Não, é muito mais. Essa é a virtude do tempo com relação aos investimentos. E nos 30 anos você vai ter aquele R$ 1 milhão que a gente havia calculado antes. E se você deixar só mais 10 anos, de 30 para 40? Puxa, 10 anos dava R$ 69 mil, né? Será que são só R$ 69 mil além do 1 milhão? Não, ele mais do que dobra. Ele vai lá para 3,5 milhões. Porque a forma como os investimentos funcionam, eles usam essa progressão geométrica aqui, eles não são um crescimento linear. Então, quanto mais tempo você permite para que o seu dinheiro cresça, mais ele vai crescer. Quando você está no comecinho dessa curva aqui, ó, de investimentos, realmente pode ser um pouco frustrante, porque parece que você não vê o dinheiro crescer. Parece que aquilo que tem lá é simplesmente a soma daquilo que você investiu. Mas com o passar do tempo, os juros compostos vão trabalhando para você. A Natália Arcuri fala que ela gosta tanto do conceito de juros compostos, que se ela tivesse um filho, ela ia chamar de juros compostos, porque é a coisa que ela mais gosta na vida. E para quem é do mundo das finanças e dos investimentos, dá para entender isso aí. Chegando quase ao fim do nosso resumo, pessoal, o Luciano encerra, obviamente, depois disso, né, ele ficou 1 hora e 46 minutos falando, ele vai para a parte aí de alguns depoimentos, tudo isso está disponível na versão integral do vídeo, se você puder assistir, o link vai estar aí nos comentários. Ele está dizendo que essa máquina de fazer dinheiro está disponível para todos, e está mesmo. E aqui o encerramento que eu quero deixar para vocês tem a seguinte mensagem: o princípio de tudo está na mudança da mentalidade, em ser protagonista e responsável pelos seus resultados. E, para encerrar mesmo, como é que você muda um resultado? Mudando os seus pensamentos. A partir do momento que os seus pensamentos estiverem alinhados, que você tiver um mindset fortificado, os seus sentimentos serão diferentes. Quando os seus sentimentos mudarem, isso vai impactar nos seus comportamentos, e são os seus comportamentos que influenciam os seus resultados. Esse foi o resumo de hoje. Muito obrigado pelo seu tempo.